estamos no ar. Você, compartilha. Há um amigo inigualável, suporta, fortalece o meu ser, ancora minha alma em Deus, e em vida, sua vida me deu, que me amou, libertou e salvou este miserável cego e no pecador. E em vida, sua vida me deu, que me amou, libertou e salvou este miserável cego e no pecador. Ele é Jesus, Ele é o amor, vida da vida, Filho de Deus e Senhor. Ele é Jesus, Ele é o amor, vida da vida, Filho de Deus e Senhor. Se permaneço em seus ensinos bem firme, nas orações em seu nome, o Pai me atende. Por seu nome, aprendo a te amar por seu nome, perdoo você, amigo de fé, meu querido irmão. Seu nome, aprendo a te amar por seu nome, perdoo você, amigo de fé, meu querido irmão. Nele Jesus, meu amor, vida da vida, Filho de Deus e Senhor. Deus nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor o dia que o Senhor tem nos dado, a tua bondade, as tuas misericórdias sobre a vida da gente. Que privilégio, Senhor, que honra poder estar na tua presença agora, celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e o Senhor nos receba na tua presença como Igreja Batista Litorânea aqui nessa cidade de Santos. Que o teu nome seja glorificado, seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. São todos cordialmente bem-vindos à nossa celebração ao Senhor. Eu quero fazer algumas lembranças. Vamos ter o nosso encontro de oração na terça-feira, às 20 horas. Geralmente a gente faz híbrido, mas por enquanto estamos fazendo apenas online, certo? Se você quiser participar do nosso encontro de oração, é simples, é só você fazer contato com a gente, que a gente manda o link para você,
e aí você participa. A gente faz pelo Meet, isso, pelo Meet. Terça-feira, 20 horas, a gente faz o nosso encontro de oração. E na sexta-feira também, nessa mesma direção da oração, a gente às 6 da manhã, de 6h30, de 6 horas às 6h30. A gente passou um pouquinho esses dias, mas a gente vai tentar sempre fazer esse período das 6 às 6h30, porque ainda é sexta-feira, não é sábado. Então a gente também faz pelo Meet. Se você quiser participar também, a gente manda o link para você, é só você fazer contato com a gente através do nosso chat, ou então mesmo procurando fazer contato com a gente. Sábado a gente volta ao nosso discipulado, nossos irmãos que estão começando a se aprofundar nas escrituras sagradas, e alguns aí se preparando para o batismo também. Sábado 19 horas nós temos o nosso batismo. Eu creio que o nosso batismo será na praia. Eu já fiz um batismo ali uma vez ali no Zamirina. Foi um dia bem memorável, ali do lado do Elisab. Foi muito bom. Vamos orar nesse instante? Irmão Edgar, o nosso orador, pode orar? Oremos. Senhor amado Deus, é com muita alegria nesse momento agora que nós vamos ter encontro com a Tua Palavra agora nesse momento da adoração, na finalização agora da tarde, Senhor, já finalzinho da tarde, começo e final da tarde, Senhor, e é muito bom podermos aprender mais os Seus preceitos, os Seus estatutos e especialmente os Seus mandamentos, Senhor. Estamos prontos para Te adorar agora nesse momento, com o ensino bíblico que o pastor Joel vai nos ensinar agora nesse momento. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ok, depois a gente faz a intercessão, perfeito? Ok. Nós temos sempre no momento de culto, momento de dedicação de dízimos e ofertas. O que é um dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente recebe. A gente aprende nas escrituras sagradas que a 10ª parte daquilo que a gente recebe não pertence a gente, pertence a Deus. Então, quando eu estou entregando meu dízimo, eu não estou pagando o dízimo, eu estou devolvendo aquilo que pertence a Deus. E isso eu aprendi desde criancinha, né? E ensinei aos meus filhos também. A palavra de Deus diz para a gente honrar o nosso Deus com as nossas primícias, com as primícias de nossas rendas. Não importa qual seja o valor, mas é a parte daquilo que Deus nos tem dado. Então, se você quiser participar, mais tarde também você pode copiar a nossa chave, que é iblitorania@yahoo.com. iblitorania@yahoo.com. Então a nossa chave do Pix é essa, ok? Alguns já fizeram a dedicação, a Lídia sempre vem e faz logo a sua dedicação ao Senhor. Outros já fazem durante a semana mesmo, né? Enviando diretamente para a conta da igreja. E nós vamos orar por isso também, né? Nós vamos orar agradecendo a Deus o privilégio da gente participar da Igreja de Jesus, mantendo a gente acende a luz, a gente tem esse espaço. Não é que o Estado manda dinheiro para a gente, etc. São nossos dízimos e nossas ofertas que mantêm essa obra e age até que Cristo volte, será assim. Verdade? Ok, vamos orar então, agradecendo ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, e faz um momento de intercessão também. Boa tarde a todos, boa tarde a você que está participando conosco via internet. Antes das intercessões, se o pastor me permite, queria dar um breve testemunho aqui do que aconteceu hoje.
Foi um dia muito especial. Alguns irmãos já sabem que eu faço parte do grupo dos Gideões Internacionais no Brasil. E hoje eu saí com um casal de irmão. Esse irmão, ele é australiano. É um casal de irmãos que está atuando conosco aqui no Campo de Santos. Os Gideões têm a classificação por campos. Por exemplo, o nosso campo é o de número 36 e ele abrange as cidades de Santos, São Vicente e Cubatão. Então nós atuamos nessas áreas, distribuindo as escrituras. Se você já ouviu falar dos Gideões, você já sabe como é. Se você não ouviu ainda, você já deve ter visto em algum lugar aqueles Novos Testamentos pequenos assim de bolso, de cor cinza, de cor azul, de cor vinho. Então a gente trabalha de cor branco também. A gente trabalha com classificações assim por faixas profissionais, né? Médico, dia do médico, dia do feirante, dia do motorista. E nessas datas correspondentes a gente vai até os locais apropriados, como o dia do médico, por exemplo. A gente vai até a faculdade de medicina e ali a gente entrega essa literatura, uma porção da palavra de Deus para os estudantes de medicina. E muito interessante que a hora que a gente chega lá com as escrituras, a gente sempre chega cedinho, né, para poder entregar para eles antes do início das aulas, a hora que eles estão chegando na faculdade. E aí você vê uma pessoa ali chegando, fala: você é estudante de medicina? Sim, sou. Aí a gente tem o branquinho, o Novo Testamento branquinho, que pega um ali para mim, por favor. Tá ali, filho? Edgar, ou está lá embaixo? Não, está na cena. Ah, não está. Desculpa, irmãos, depois eu mostro para vocês. E aí a gente envelopa eles, tipo assim, um pacotinho transparente, com um lacinho e tal. Eu trouxe um presente para você. Você é estudante de medicina, às vezes a maioria deles nem sabe qual é o dia do médico. Então a gente leva esse presente especial. E hoje, eu falei nos Gideões porque hoje nós estamos assim, no momento, entregando o Novo Testamento em casas de idosos que temos aqui na Praia Grande. Tem isso em todas as cidades, né? Mas nós estamos no momento fazendo todas as casas de idosos daqui de Santos. A ideia é fazer também em São Vicente e em Cubatão também, onde é o nosso campo de atuação. E hoje aconteceu algo muito interessante, porque nós chegamos em uma casa e tinha ali um senhor japonês, completando hoje 92 anos de idade, lúcido, um senhor muitíssimo inteligente. E essa irmã que estava conosco, que é a esposa do irmão Gideão, do irmão Ingo, ela fala japonês também, entre outros idiomas que ela fala. Ela é uma poliglota, na verdade. E então ele ficou muito contente de encontrar uma brasileira, que ela é brasileira, o marido dela, né, ele é australiano. E aí começamos a conversar com ele, cumprimentamos ele pelo aniversário dele e apresentamos ali as escrituras sagradas para ele. Lemos um texto das escrituras e ele abriu o coração para o Senhor Jesus e aceitou o Senhor Jesus no coração dele, com entendimento, porque nós procuramos trazer a pessoa para o entendimento do que é aceitar a Cristo na sua vida, a necessidade de confessar o nome de Cristo com a boca e crendo com o coração. Isso por quê? Porque da boca para fora não adianta você fazer um propósito com Deus falando da boca para fora, porque Deus ele olha para o seu interior. Então é necessário você colocar o coração nesse negócio, e isso nos alegra muito, porque um homem com 92 anos de idade confessando o nome de Cristo, irmãos, isso é algo muito especial, é algo maravilhoso. Daqui a pouco ele está partindo dessa terra, ele vai ter um encontro com o Senhor, porque como está escrito nas escrituras, só herdarão o reino dos céus aqueles que os nomes deles estiverem escritos no livro da vida. E a atitude para a pessoa escrever o nome dela no livro da vida é essa, é você confessar o nome de Cristo com a sua boca. Então a finalidade nossa dos Gideões e a finalidade da Igreja Batista Litorânea é divulgar a palavra de Deus, é trazer as pessoas para o entendimento da necessidade urgente de fazer um compromisso com o Senhor Jesus.
E nós estamos nessa pegada e estamos agradecidos ao Senhor porque Ele tem nos abençoado, Ele tem colocado diante de nós oportunidades para a gente estar falando do amor dEle. E a finalidade nossa aqui nesse bairro, aqui na Vila Nova, é a que nós estamos bem na divisa aqui de Vila Nova e Vila Matias. Então é um lugar bastante conhecido, de fácil acesso, e eu gosto de destacar sempre que eu tenho oportunidade de falar assim ao vivo, como estou falando aqui agora, sobre os rapazes que sempre estão aqui conosco. Na verdade, nós temos um time de futebol, e você que está aí nos assistindo, se você tem um time de futebol, a gente quer jogar com vocês. Eu lhe asseguro que com muita facilidade a gente deve ganhar de vocês, viu? Porque os meninos aqui jogam bem, viu? A gente já perdeu um joguinho aí, mas foi uma casualidade, tá bom? Então, se você tem um time de futebol e quer fazer um contato aqui conosco, a meninada aqui é na faixa aí de 16 a 21 anos, 22, vamos falar de 16 a 22 anos, certo? Então nós estamos esperando um contato seu para também interagirmos com vocês aí no futebol, tá bom? E eu quero agora agradecer ao Senhor por todas essas oportunidades que Ele tem nos dado desse envolvimento que nos leva a divulgar a palavra de Deus nessas ocasiões. Os meninos aqui, por exemplo, que nos acompanham, tem alguns deles aqui conosco agora. Pastor, não tem como dar só um flashzinho neles assim? Não tem, né? Mas nós vamos criar um meio para isso, né, pastor? Porque aí de repente dá um flashzinho só mostrando aqui a nossa turma. Não é possível no momento, mas no futuro próximo a gente vai fazer isso, tá bom, meus irmãos? Então nós queremos agradecer porque eles têm dado ouvidos para a palavra de Deus, sempre estão aqui em contato conosco. E de vez em quando a gente faz aqui uns almoços também, e a hora que for acontecer isso, nós queremos convidar você para participar conosco aqui também. Então, meus queridos, são várias atividades que nós estamos tendo aqui, todas relacionadas com a palavra de Deus, porque o nosso intuito maior é esse, é divulgar a palavra de Deus e o amor dele para os corações daqueles que ainda não tiveram encontro com ele. E por isso nós vamos estar orando agora. Tá bom, meus irmãos? Oremos então. Senhor, nós queremos louvar o seu nome, engrandecer o seu nome, por tantas coisas boas que o Senhor tem permitido para nós. Primeiro queremos agradecer pelo local que nós temos aqui hoje. Antes a gente não tinha, mas agora a gente tem um lugar exclusivo, especialmente dedicado ao Senhor, para cultuar o seu nome, que é esse local aqui na rua 13 de maio, número 8, Altos. Então nós somos gratos porque agora a gente tem o nosso espaço aqui para estar tendo os nossos encontros com o Senhor, ter os encontros de comunhão com os irmãos, com essa meninada do futebol que a gente ama. Eu sou meio tranqueiro com eles às vezes, mas mesmo assim eu amo eles também. Então, Senhor, eu te agradeço por tudo isso, agradeço pelo ministério gideônico, peço para que o Senhor continue nos dando forças para a gente continuar divulgando a sua palavra. Agradeço também pelo ministério de capelania prisional, onde eu e pastor Joel estamos envolvidos diretamente, semanalmente, indo aos presídios, falando do amor de Cristo, e temos visto a ação milagrosa do Senhor ali em muitos corações, se rendendo ao Senhor. E posso declarar aqui nessa oração também que nós temos acompanhado pessoas ao saírem ali do presídio, que continuam firmes com o Senhor. Nós sabemos que tudo isso provém do Senhor, é a ação milagrosa do Senhor, e a gente te agradece por tudo isso, Senhor. Eu quero agora apresentar mais uma vez diante do Senhor a família de cada um desses rapazes que frequentam aqui a nossa igreja, que participam conosco da alegria de conhecer o Senhor a cada dia. Peço para que o Senhor atue no coração dos familiares, criando um despertamento para também conhecer o Senhor de perto. Normalmente a gente conhece o Senhor, é um Deus no céu e tal, mas isso não é o suficiente, porque nós sabemos que o Senhor quer que a gente te conheça de perto, que a gente tenha intimidade com o Senhor, e para que isso aconteça é necessário
que a gente estude as Escrituras, como nós estamos estudando aqui aos sábados, o nosso discipulado com os meninos, e já agradecemos ao Senhor por isso. Então essa necessidade é de todas as pessoas, de conhecer o Senhor, ter um encontro com o Senhor, porque um dia nós partiremos dessa vida e nós queremos estar com o Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Muito obrigado. Quero te agradecer também pelos irmãos que já estão envolvidos aqui, a irmã Ana, o irmão Juliano, com seus filhos Benjamin e a Juliana, que estão atuando aqui conosco, inclusive nos momentos de oração que nós temos. Somos gratos ao Senhor pela vida desse casal que tem nos abençoado, e nós queremos ser bênção na vida deles também, Senhor. Quero agradecer pelo irmão Elídio, que chega aqui toda semana aqui com o pastor Joel, com alegria no coração. É um homem dizimista, ele entrega o dízimo dele a cada semana, porque ele entendeu que o que ele tem é o Senhor quem permite na vida dele. Então ele, com gratidão, entrega o dízimo dele a cada semana, porque ele entendeu, como o pastor Joel falou aqui no momento da fala dele em relação aos dízimos, que a gente devolve para o Senhor uma pequena parte daquilo que o Senhor nos dá. São 100% o nosso total. O Senhor requer de nós 10%. É o mínimo. E o Senhor nos abençoa com 90%. A maior parte é nossa, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que tem cuidado de nós e, acima de tudo, tem nos dado os trabalhos, que é de onde a gente tira a nossa manutenção. E a gente quer contribuir com o Senhor na grandiosa obra que o Senhor está fazendo nessa terra. Eu sei que o Senhor não precisa de nós, do nosso dinheiro, mas o Senhor quer de nós a nossa fidelidade para com o Senhor. Então, ó Pai, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento de que nós temos algo a fazer, porque o Senhor requer de nós um compromisso de levar a sua palavra. E para tudo isso é necessário que a gente tenha os recursos para correr atrás desse negócio. Combustível de veículo, condução, despesa de alimentação e tudo. E o Senhor tem nos abençoado grandemente com isso. Tem colocado pessoas com o coração aberto do nosso lado. Eu te agradeço, Senhor. E eu gostaria de falar muito mais, mas também o negócio não é desse jeito, porque o pastor Joel está aqui para trazer a mensagem para nós, que nós precisamos também. A mensagem do Senhor. Muito obrigado, Pai, te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Desculpa aí, pastor, pelo tempo. Tem hora que se empolga e não quer parar de falar isso. Você passa para mim? Isso, passa. Isso. A gente vai procurar sempre cantar 2 vezes a música para aprender. Ok. Tempo para isso.
Quero conversar, refletir com vocês acerca da Palavra de Deus, baseado na Palavra de Deus, com esse tema, a bondosa mão de Deus. E nesse aspecto eu quero pensar que é sobre a poderosa bondade de Deus que uma nação, uma família, uma pessoa poderá ser plenamente restaurada. Parto do princípio de que a pessoa seja restaurada em função do estado da humanidade. A humanidade é uma humanidade caída, é uma humanidade voltada não para o bem, é uma humanidade voltada para o mal. Eu fico bastante comovido quando a gente entra nos presídios e vê aquela multidão de homens, muitos homens, e a maioria jovem. São poucos que têm cabelo branco. Eu não sei se eles mudaram o rumo ou morreram e não atingiram uma idade maior. Mas a maioria é jovem, muito jovem. Porque chegaram lá, evidentemente não vão fazer coisas boas, mas por entrar no ciclo maléfico da humanidade. Mas nós levamos a eles a palavra da esperança, a palavra de salvação, a palavra de restauração, e nós cremos nisso. Amém. E nós cremos que Deus pode modificar, restaurar plenamente a vida de um indivíduo, por pior que ela esteja. Por isso a gente prega a palavra em todos os lugares, não só lá, mas em todos os lugares. O mundo está cheio de pessoas que desistem facilmente. Está superlotado de pessoas que desistem facilmente. Algumas ficam sentadas, de braços cruzados, carrancudas, com o olhar assim, bem cético, duvidoso, não acreditando que alguma coisa possa melhorar. Pessoas que têm determinação fraca, começam a fazer alguma coisa e desistem fácil. O mundo está cheio de gente assim. Encontrou uma dificuldade, não quero mais fazer. Casou, teve o meu primeiro problema, eu vou voltar para a casa da mamãe. Não dá, né, irmão? É o tipo de pessoas assim. O texto que eu destaquei de Esdras, capítulo 8, nós vamos trabalhar com Esdras e Neemias. Tem essa frase assim: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles. Vocês podem ler isso comigo aqui? Está aqui na projeção. Vamos lá? A mão do Senhor não. Novamente. A mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam para o bem deles. Esdras capítulo 8, não, 21, né? 221, são números demais. Ok. Antes desse aspecto, eu quero destacar o seguinte: quais são as palavras prediletas dessas pessoas que desistem facilmente? Para que tentar? Vamos desistir? A gente não pode fazer isso, a gente não tem condições de fazer isso. Ninguém consegue realizar essas coisas porque a gente vai tentar. O sábio Salomão, rei de Israel, ele disse assim, se me falha a memória, Provérbios 23, 7: pois assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Se você acha que é um cara derrotado, você será um cara derrotado. Se você acha que é um cara que não vai conseguir nada na vida, você será um cara que não vai conseguir nada na vida. Assim como você imagina no seu íntimo, assim você é. Então eu quero crer que a palavra de Deus vai colocar a gente não na perspectiva, não na direção do homem, não do que eu acho, mas o que Deus pensa de mim. É o que a gente quer trabalhar. Vidas que desistiram foram vidas que de alguma forma foram destruídas ou se autodestruíram. Você vai pelas ruas, você vê muitas vidas
destruídas, gente que desistiu da vida, só está vivo por medo de morrer. São vidas que desistiram. Mas, porém, não existe nada melhor de trabalhar a serviço de Deus. Ele é o melhor caminho para restaurar a vida humana. Deus é o Deus que restaura a vida. Tem 2 livros na Bíblia, que eu falei, que eles carregam o nome desses autores: Esdras e Neemias. Um era encarregado dos negócios judaicos na corte da Pérsia. Lembra que Israel tinha sido destruído e os que sobreviveram foram levados para a Babilônia, para a Pérsia, como escravos. Mas lá eles fizeram negócio também. Por exemplo, Esdras se tornou um encarregado de negócios na Pérsia. O outro era um copeiro do rei Artaxerxes. O nome dele era Neemias. Neemias consegue uma autorização de Xerxes para voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele é nomeado depois, mais tarde, como governador. Esdras é aquele que vai tratar do aspecto moral do indivíduo. Aquela nação, os que sobraram lá, os que sobreviveram, estavam vivendo numa miséria terrível. Não tinha muitos bens, eles tinham sido saqueados pela Babilônia toda, e eram miseráveis que estavam lá, e estava uma destruição total. Mas então Esdras vai para lá, Deus manda Esdras para lá. E eu tive observando, assim, em termos de cronológico, como é que aconteceu isso? Em 587 cai o templo e destruído, o povo ele é deportado para a Babilônia. Em 587 a.C. Em 458 também a.C., Esdras chega em Jerusalém. Está escrito lá em Esdras capítulo 7 e o capítulo 8. 4 anos do recomeço da reconstrução do templo e 20 anos depois do início da reconstrução. Quase 70 anos depois da destruição do templo do rei Salomão. Aquele templo magnífico, cheio de ouro, cheio de madeiras preciosas, que fora destruída, todo o templo destruído, 70 anos antes. Obrigado. Muito obrigado. Em 445, Neemias, aquele copeiro, ele chega em Jerusalém, 13 anos depois que Esdras chegou lá. 13 anos passaram e Neemias sentiu um chamado de Deus, a direção de Deus para voltar a Jerusalém. Está lá em Neemias capítulo 2 e o capítulo 2, capítulo 1, versículo 1. Em 433, também antes de Cristo, Neemias, 12 anos após a sua chegada, ele volta para a Pérsia. Então ele passa lá os 12 anos, depois ele volta para a Pérsia. Neemias capítulo 13, versículo 6. Ainda então, durante o reino de Artaxerxes I, que foi morto em 424 a.C., Neemias então regressou a Jerusalém. Uma coisa bem interessante desses dois personagens, tanto Esdras quanto Neemias, é que eles têm uma coisa em comum. Qual é a coisa em comum que eles têm? A reconstrução, obra de reconstrução. Enquanto Neemias, ele trabalha na reconstrução dos muros de Jerusalém, que havia sido destruído, Esdras vai trabalhar, como eu disse, com a vida espiritual das pessoas. Ele vai estar trazendo a lei do Senhor, porque ele reconheceu, e o povo depois reconheceu, que foi por desviar-se do caminho do Senhor que esses homens, que Israel se perdeu e foi destruído. Então Neemias vai trabalhar com o ensino da palavra de Deus. Esdras vai trabalhar assim. Esdras, a reconstrução do templo começou com ele, que fora destruído por Nabucodonosor, e Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém.
E dentro desses 2 livros, eu observei uma frase que é muito comum entre os 2 livros: a bondosa mão de Deus. Eu não sei se já aconteceu contigo. Na minha juventude, 18 anos, 19 anos, eu dava muito como colega. A gente estudava no mesmo colégio, a gente, quando ia para o trabalho, pegava o mesmo ônibus, e a gente era da mesma igreja, a gente jogava bola junto. Então, assim, às vezes eu percebia que eu usava palavras que ele usava, e vice-versa. Eu lembro até que um professor nosso lá, um professor de matemática, me confundia com ele. Ele me chamava de Vicente e chamava Vicente de Joel. Mas eu dizia assim: mas Vicente Joel não, cara, ele que é o Vicente. Eu dizia para ele: por causa disso que a minha nota de português está caindo, o professor está me confundindo contigo. E ele dizia: por causa disso que a minha nota de matemática está caindo, o professor está me confundindo com você. Mas é comum. Então, o que me dá a entender que esses 2 homens, eles tiveram uma aproximação muito grande, e eles repetem essa frase: a bondosa mão de Deus. Olha só, em Esdras capítulo 7, versículo 28, a parte D, diz assim, no livro de Esdras: segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Esdras 8:18, parte B, diz: segundo a boa mão de Deus sobre nós. Esdras 8:22, parte C, diz: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Em Esdras 8:31, a boa mão de Deus estava sobre nós. Neemias capítulo 2, versículo 8, parte F: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias 2:18: como a boa mão de Deus estivera comigo. Essa é uma ênfase. Eles reconhecem que todo o sucesso que eles tiveram, tanto na reconstrução do templo, como na reconstrução das vidas das pessoas, como também na reconstrução dos muros de Jerusalém, porque a boa mão de Deus estava sobre eles. Bem, quando eu penso na boa mão de Deus, o que você vem à sua mente? Primeiro, me dá uma mãozinha aí. Ou seja, você está pedindo ajuda, né? A boa, quando coloca a mão sobre alguma coisa, é ajuda, é compromisso. Não coloca a mão em qualquer lugar, você se compromete. A boa mão de Deus tem a ideia de proteção. A boa mão de Deus sobre nós tem a ideia de autorização. Eu estou autorizando, estou impondo a minha mão sobre isso, estou autorizando. E sobretudo, né, a bênção de Deus. Abençoar é impor a mão sobre algo. Eu estou abençoando. E sobretudo também simboliza poder. Deus dando poder para você realizar alguma coisa. Desses 2 capítulos eu tirei alguns ensinos maiores ainda. O primeiro ensino que eu tenho, que eu aprendi sobre essa bondosa mão de Deus, ela está sobre nós quando a gente busca a Deus intensamente. Esdras capítulo 8, 22, parte 6, 23, diz assim, você pode ler isso comigo? Lê comigo? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha só esse momento aqui. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém. Percebe que quando ele sublinha, eu quero sublinhar esse termo, nós, pois, jejuamos. O que ele está dizendo com isso? Nós ficamos focados na oração, nós ficamos com ideias fixas
impedir ao Senhor, nós não desviamos de propósito, o propósito foi intenso. Eu digo assim, a gente ora muitas vezes, mas existem momentos que você precisa orar muito. Certa vez, alguns judeus perguntaram a Jesus, né? Os discípulos de João Batista jejuam, e os discípulos de vocês não, e os seus discípulos não jejuam. E Jesus falava, vai ter hora que eles vão precisar jejuar. Quando o noivo foi tirado, aí eles vão precisar jejuar. Quando se pensa no jejum, mais do que simplesmente tirar o alimento do seu dia a dia, eu penso nessa intensidade na oração. Porque você pode ficar sem comer, simplesmente porque está fazendo regime. Mas eu penso nesse foco na oração, intenso. Percebe? Não é só, eu vou passar um telegrama para Deus. Existem momentos que você faz oração rápida. Não está indo para isso. Mas tem hora que você tem que ser mais intenso. Quem sabe até passar noites em claro. A gente é um povo muito preguiçoso. Eu creio que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus por causa da preguiça. Nós não queremos orar mais. Eu quero fazer uma oração mágica. Eu estalo o dedo e Deus me responde imediatamente. Não, a bondosa mão de Deus está sobre todos que o buscam intensamente. Eu quero crer que quando eu penso nesse termo, a bondosa mão de Deus, eu queria de repente, que a nossa igreja fosse uma igreja que estivesse sobre a bondosa mão de Deus. Amém. Porque se estivermos sob essa bondosa mão de Deus, tudo aquilo que a gente viu, de qualidade que tem a mão de Deus, nós vamos ser pessoas abençoadas por Deus, tais como foram esses dois homens bem-sucedidos nos seus projetos. A segunda coisa que eu aprendo nesses dois livros sobre essa bondosa mão de Deus, ela está sobre nós quando buscamos a sua misericórdia. Esdras capítulo 7, versículo 28, diz assim, você pode ler comigo? E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Quem não quer a mão de Deus sobre si? A mão que protege, a mão que conduz, a mão que abençoa, amém, a mão que liberta, amém, a mão que dá poder, que dá livramento. Ele diz, ele estendeu para mim a sua misericórdia. O que ele está dizendo com isso? Que não é que ele é o cara, entendeu? Ele não é o indivíduo que tem, sabe quem sou eu, Deus? Eu trabalho assim com o rei Ataxerxes, Senhor. Eu estou lá no reino. Não. Ele entende que é a misericórdia de Deus. Ataxerxes não. Ataxerxes era o Neemias. Não lembro bem o rei que estava com ele. Mas não é o cara que está cuidando dos negócios do reino. Mas ele diz assim, para mim a sua misericórdia perante o rei. Agir em misericórdia é reconhecer, eu não mereço, Senhor, eu não mereço,
mas o Senhor me ajuda. Quando você clama pela misericórdia de Deus, você está dizendo: Senhor, eu não sou um cara bom, eu tenho minhas falhas, eu não mereço nada do Senhor, mas eu preciso. Mas eu preciso. O que seria no Novo Testamento, a palavra mais comum seria a graça, favor imerecido. Misericórdia, córdia, vem da palavra cardia, né? Misericórdia é caminho, aquele que faz o caminho pelo coração, age pelo coração, não pela lei. A outra coisa que eu aprendo nesse texto dos dois, ainda em Esdras: a bondosa mão de Deus está sobre nós quando buscamos sabedoria. Esdras capítulo 8, versículo 18, diz assim, leia comigo, por favor. E trouxeram, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mari, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Elias, com seus filhos e irmãos. 18. Eles oram ao Senhor, e como ele diz, segundo a boa mão de Deus sobre nós, Deus trouxe um homem sábio. Às vezes Deus age diretamente por Ele mesmo, às vezes Deus levanta pessoas para nos ajudar. E o texto anterior, ele diz: eu me animei, eu fiquei animado. Deus faz isso com a gente. Às vezes você está tão desanimado que até para baixo, aí Deus chama alguém: levanta esse cara, vamos em frente, vai dar certo. Eu louvo a Deus por as pessoas que têm aparecido, né? Juraci é um desses, né? Vamos embora, pastor. Vamos em frente. A boa mão de Deus está sobre mim, está sobre nós, quando Ele levanta homens, pessoas, mulheres, para ajudar. E Ele diz aí mais ainda: homem sábio, que tem a sabedoria de Deus. A gente faz uma diferença entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento, ou a ciência, ela é para você lidar com coisas. Por exemplo, Juraci fez esse púlpito com o conhecimento que ele tem. Eu faço um bonitinho também, você viu? Eu fiz um púlpito, ele jogou no lixo. Eu trouxe eu fiz um, né? Aí, Juraci, vê se tu dá um jeitinho nele aí. Aí, deixa comigo. Eu corto. Aí deixei para ele dar um jeitinho e tal. Aí outro dia eu passei nele ali por trás. Aí quando passei, tem um lixão ali, não tem ali na esquina? Aí eu olhei lá no lixão. Cara, eu fiz com maior carinho aqui. Ele jogou aquele tudo que eu fiz no lixo. Mas realmente eu me esforcei, mas eu não tinha o conhecimento, né, a ciência que ele tinha. Ele faz uma coisa melhor. Isso é ciência, né? É pela ciência que essa luz está acesa. Esse prédio foi construído pela ciência, correto? Esse piso foi feito pelo conhecimento. Não é qualquer um que faz, não é qualquer um que reboca, precisa ter conhecimento. Agora, destacando, por exemplo, nós estamos transmitindo por aqui, isso é conhecimento, isso é ciência. Agora, destacando, conhecimento é para lidar com coisas, tem o seu valor, claro, a gente precisa dessas coisas importantes. Agora, sabedoria não é para lidar com coisas, sabedoria é para lidar com pessoas, com gente. Você vai conhecer gente que tem um monte de diploma na parede, mas para lidar com gente é uma estupidez, tanto que muitas vezes vive sozinho, porque não tem condição de viver com pessoas. Agora você vai ver um homem que não tem propriedades,
não tem bens materiais, mas tem uma família, trata dos seus filhos com respeito, com a sua família. Você senta com ele e você aprende. É sabedoria, é um homem sábio. Qual é o princípio da sabedoria? Como diz Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De toda sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, o relacionamento com a pessoa maior, do eterno Deus. E Deus, Provérbios 1, e Deus trouxe um homem sábio que tem a sabedoria de Deus para animar o servo dele. Vamos. E não vem só ele, né? Vem ele e vai 18 com ele. Louvado seja Deus por isso. A bondosa mão de Deus está sobre nós. Quarto lugar, a bondosa mão de Deus vem sobre todos quando buscamos os seus livramentos. Leia comigo. A mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Então, Neemias vem com aquele... E era uma época de muito salteador, muito ladrão no meio da estrada. Ele precisava da proteção de Deus. Interessante que ele diz em um certo momento que ele tinha vergonha de pedir ajuda. Olha para cá, ele tinha vergonha de pedir ajuda ao rei, que mandasse um exército com ele para protegê-lo, porque ele estava levando riquezas também. Não, eu vou pedir a ajuda do rei, e como é que eu vou dizer que eu confio em Deus? Mas ele foi confiando. A mão de Deus estava sobre ele e não teve um assaltante que entrasse no caminho dele. Amém. Porque a mão de Deus estava protegendo. Quem não precisa da mão de Deus no tempo de hoje, cara? Cheio de perigos, ciladas, cheio de gente que se faz de amigo, como dizem, dá um tapa nas tuas costas, um abraço nas tuas costas, mas está procurando um lugar fofinho para depois cravar uma faca nas tuas costas. Olha, você está apontando 3 dedos para você. A gente está cheio de gente assim, gente traidora. Mas quando a boa mão de Deus está sobre você, Deus te livra dessa gente. Revela esses iscariotes da vida, esses doentes da vida, da morte. Quando eu estou clamando, Senhor, eu estou saindo, entendeu? Eu estou saindo. Essa é a oração que eu faço sempre. Estou saindo, Senhor, me livra das ciladas malignas, cheio de gente má. De repente alguém entrando na tua frente para querer se matar e você paga o pato. Senhor, livra desses males. A mão de Deus está sobre todos quando a gente busca por livramento. E livramento se dá também quando você está numa situação tão embaraçosa, você não sabe como sair disso. Como é que eu vou sair disso? Eu não tenho como sair disso. Tem alguns que se desesperam, né? Vai, pula do edifício, se esborracha todo, morre. Outros vão dar um tiro na cabeça, porque não vê saída nenhuma. Mas quando você busca, olha essa bondosa mão de Deus, cara, Ele não encolhe a mão, não encolhe. Ele está pronto para ajudar. Você se levantar para abrir caminhos que a gente, humanamente falando, não teríamos condições de abrir. A mão do Senhor estava sob boa mão e Deus o livrou de todos esses males. Quinto lugar, a bondosa mão de Deus está sobre nós quando buscamos em oportunidade. Neemias 2,4 diz assim, leia comigo, por favor. E o rei disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias estava lá triste, né? Porque ele recebeu notícias do país dele,
estava uma ruína, muitos miseráveis, ele está triste. E o rei percebe, ele é o copeiro do rei, né? Ele traz a comida para o rei, ele dá as coisas para o rei beber, é um homem de confiança do rei. E o rei diz: por que você está triste? Aí ele diz: o que me pedes agora? Aí ele ora rapidamente. Sabe essa oração? Essa é a oração relâmpago. Sabe, você não sabe o que fazer na hora? Não dá tempo de você ir para uma sala, um quarto. É agora, Senhor. Quando a gente busca em oportunidade, Deus te dá a oportunidade, cara. Ele abre a oportunidade. E o que eu vou fazer quando essas oportunidades me surgem, me aparecem? Ele ensina. Quando as oportunidades me aparecem, primeira coisa que eu faço, eu oro a Deus. Porque às vezes as oportunidades são armadilhas. Então eu peço a Deus: Senhor, é agora, eu vou. Tem um livro que eu gosto muito, é o livro de ouro da liderança, de John Maxwell. John Maxwell diz o seguinte: quando as oportunidades se apresentam, elas nunca parecem tão boas quanto no momento que se vão. As oportunidades não esperam. Deus nos dá oportunidades. E às vezes a gente nem percebe que as oportunidades estão na nossa frente. E a gente aí passa os anos: se eu soubesse. Quanta gente assim, né? Se eu tivesse tomado a decisão naquela época, eu não teria me enrolado como eu estou enrolado hoje. Eu diria para vocês, colegas, Deus tem dado a vocês oportunidades maravilhosas. Nós estamos começando uma igreja. Cara, que coisa grandiosa. Isso fica marcado na história do céu. Oportunidade de dar rumo à vida que você não daria se não tivesse o conhecimento de Deus. Verdade. Eu já contei do Caio aqui, né? Contei. O Caio não quis a oportunidade que Deus estava dando a ele. Pelo menos naquele momento. No momento da doença, aí ele percebeu. Graças a Deus, eu creio que não tenha sido tão tarde demais. Mas Deus nos dá oportunidades e sem elas a gente não pode ficar deixando passar. Eu oro a Deus por oportunidades. Abre oportunidades, sim. Me dá sabedoria para aproveitar essas oportunidades. Elas passam rápido. E a melhor coisa de fazer é orar: Deus, me dá sabedoria para que eu aproveite essa oportunidade. Quando a mão de Deus está sobre nós, quando buscamos para motivar os outros à reconstrução. Esse eu vou ler. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o mal, não, para o bem. A bondosa mão de Deus é sempre para o bem, nunca para o mal. Neemias está juntando aquele povo que está lá quebrado, desiludido, e ele fala assim: observa como a mão de meu Deus está sobre mim. Vamos reconstruir esses muros. E eles se encorajaram e se levantaram. É bom quando Deus coloca pessoas ao seu lado e diz: cara, não vamos desanimar não, meu irmão. Está difícil agora, não vai ficar mais fácil não. Vamos, meu irmão, vamos continuar, vamos fazer essa obra. Esse é o tempo que a gente tem. Eu estou disposto a animar pessoas a fazer aquilo que Deus quer que faça. A boa mão do Senhor está sobre aqueles que querem ajudar os outros a se levantarem. Isso é muito bom. Ao longo da minha vida, quantas pessoas já
chegaram, Joel, vamos levantar, cara, vamos em frente, vamos orar mais junto, vamos orar. Resumindo tudo, a bondosa mão de Deus está sobre nós quando o buscamos intensamente. Quando buscamos a sua misericórdia, não é porque eu mereço, não, Senhor, eu preciso. A bondosa mão de Deus está quando buscamos sabedoria. Foi aquele pedido de Salomão, né? Senhor, eu quero sabedoria, não quero riquezas, eu quero sabedoria. A bondosa mão de Deus está sobre nós quando buscamos os seus livramentos, e a bondosa mão de Deus está sobre nós quando aproveitamos as oportunidades que Ele nos concede. Se nós fôssemos fazer essa leitura sobre a bondosa mão de Deus no Novo Testamento, essa bondosa mão de Deus teria um nome. Sabe qual é o nome que seria no Novo Testamento sobre essa bondosa mão de Deus? Jesus. Jesus é a bondosa mão de Deus. Amém. Jesus, esteja comigo. Jesus, me dá a tua graça, as tuas misericórdias. Jesus, me dá a sabedoria. Jesus, me livra desses atropelos todos. Jesus, me ensina a aproveitar as oportunidades. Jesus, me ajuda a ajudar pessoas a reconstruírem a vida. A bondosa mão de Deus no Novo Testamento tem esse nome, Jesus. Jesus. Vamos orar. Bendito seja teu nome, Jesus. Tu és a bondosa mão de Deus sobre nós. Tu és a mão de Deus sobre nossas vidas. E nós pedimos sempre a tua ajuda, a tua salvação, os teus livramentos. Ah, Deus, há tantas pessoas que não vivem sob a tua proteção, sob o teu cuidado, sobre a tua salvação, Senhor. Muito desperdiçando a própria vida, muito desperdiçando as oportunidades que o Senhor dá. Mas ajuda a levar essas pessoas aos teus cuidados, Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria cantar o último cântico com vocês. É esse aqui. Pastor,
Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos os servos de Deus aqui presentes. Amém. E sobre os demais servos do Altíssimo, espalhados em toda a face da terra, desde agora e para sempre, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. 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 Eu deixo um convite para você. Se você hoje quer se colocar sob a poderosa mão de Deus chamada Jesus, abra teu coração e diga: Jesus, entra na minha vida. Eu sou teu. Deus abençoe. Amém. Amém.